Olá, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a contestação moral, religiosa e educação, sobre o proto-feminismo e sobre Mary Wollstonecraft e o documento fundador do feminismo de 1792, né? Bora lá? Para o correto entendimento da trajetória, né, para reforçar o entendimento do conteúdo deste capítulo, recomendo veementemente a leitura de Reivindicação dos Direitos da Mulher, de Wollstonecraft, e Breve História do Feminismo, de Carla Cristina Garcia, de Direitos das Mulheres e Justiça dos Homens, de Nízia Floresta, O Mundo que Eu Vi, Minhas Memórias, de Stefan Zweig, Quem Controla a Escola Governa o Mundo, de Gary DeMar, e Contra a Escola, de Fausto Zamboni, e Maquiavel Pedagogo, do Pascal Bernardin. Da ideologia feminista. É necessário voltar aos originários textos de reivindicações escritos pelos defensores das mulheres. Proponho e apresento uma revisão histórica e bibliográfica das obras e textos que construíram o movimento ao longo dos últimos séculos. Há quem considere o século XV como a fonte desde a qual jorrou a primeira gota das ideias feministas e há quem indique que o movimento só se tornou significativo durante a Revolução Francesa. Seja como for, os teóricos consentem em denominar esse estágio anterior ao século XVIII de proto-feminismo. O vocábulo grego protos indica aquilo que é anterior ou vem primeiro, referindo-se, portanto, às manifestações anteriores ao que oficialmente foi chamado de feminismo. O proto-feminismo do século XVIII, o século das luzes, tinha como centralidade a contestação dos direitos civis, em especial os relativos à repartição da propriedade e às disparidades contratuais do casamento, às primeiras insinuações a respeito do sufrágio universal e da participação política feminina. No cerne de todas essas pautas tremulava a bandeira da educação igualitária. Algumas publicações também já haviam apontado para os brotos do germe feminista no século XV, com a obra Cidade das Mulheres de Christine de Pizan, a obra citada por Simone de Beauvoir em O Segundo Sexo. Ela é considerada a primeira mulher a viver de fato da arte literária, a primeira escritora profissional. Seu livro é uma resposta ao célebre Cidade de Deus de Santo Agostinho. Christine publicou seu texto em 1405, no qual dialogavam entre si três figuras alegóricas, a razão, a justiça e a retidão, como forma de apresentar uma alternativa a um mundo dominado pelo masculino, depois como forma alternativa a um mundo dominado pelo masculino. Depois dela, Laura Sereta, que viveu entre 1469 e 1499, escrevia valendo-se de cartas trocadas entre intelectuais. Escreveu sobre educação e matrimônio. Mel de Gournay, que viveu entre 1565 e 1645, com sua pena tratou da educação e instrução como forma de libertar as mulheres da dependência masculina. Todas essas obras deixam bastante evidente que o proto-feminismo é uma fase marcada principalmente pela contestação à educação. Esse é também o tema central de Paulin de La Barre. Paulin de La Barre, que viveu entre 1647 e 1723, formado em teologia pela Universidade da Sorbonne, escreveu sobre a igualdade dos sexos. Alguns teóricos consideram que a primeira onda do movimento feminista já começava com essa publicação que versava sobre a mulher como sujeito epistemológico, que foi, por sua vez, mais direto. É de sua autoria a célebre frase, a mente não tem sexo. Em seu livro A Igualdade do Sexo, publicado em 1673, reivindicou ações afirmativas em favor das mulheres. Outra reivindicação importante do período diz respeito ao direito à propriedade. Sob esse aspecto, a britânica Lady Anne Clifford, viveu entre 1590 e 1676, foi uma expoente do pensamento igualitário, atuando principalmente em causa própria, abrindo caminhos para o direito à herança de bens. Conforme Macaulay, em 2017, essa característica jurídica durou até o século XIX, quando podia ser descrita como o conceito legal que subordinava os direitos de propriedade de uma mulher no casamento. Naquele tempo, antes do matrimônio, a mulher poderia livremente executar um testamento, assinar contrato, processar ou ser processada em nome próprio e vender ou doar suas posses e propriedades pessoais conforme desejasse. Com o matrimônio, porém, sua existência e identidade legal como indivíduo eram suspensas. Enfrentou o próprio tio por quase 40 anos na luta por uma propriedade que fora de seu pai. De todo modo, apesar desses levantamentos pontuais, que os séculos XV e XVI, entre os séculos XV e XVI, com o florescimento de muitas escrituras, as querelas feministas que repercutiriam mais significativas só dariam sinais no fim do século XVIII com a publicação de petições, especialmente na França e na Inglaterra.
Mary Wollstonecraft e o documento fundador do feminismo em 1792, né? Antecedidas pelo preciosismo, o movimento social francês do século XVII, pela querela das fêmeas, né? Que se deu entre os iluministas durante as revoluções americana e francesa, Olympe de Gouges, que viveu entre 1748 e 1793, e Mary Wollstonecraft, que viveu entre 1759 e 1797, são as personagens centrais desse primeiro momento. No Brasil destaca-se Nízia Floresta, que traduzia, divulgava e comentava a obra da inglesa Wollstonecraft em 1832. Para vasta parte das teóricas feministas, Mary Wollstonecraft, Kate Millett, Simone de Beauvoir, entre outras, o movimento bebeu da fonte das revoluções burguesas do século XVIII. Iluminismo, Revolução Francesa, Revolução Gloriosa e Independência Americana. Em suma, se olha para a França setecentista, verifica-se que as mulheres alcançaram alguns avanços na esfera civil e jurídica após a Revolução Francesa e voltaram a perdê-los com a ascensão de Napoleão Bonaparte. Desse modo, é importante atentar brevemente a esse período histórico. Edmund Burke, considerado o pai do conservadorismo inglês, publicou em 1790 uma de suas mais famosas obras, Reflexões sobre a Revolução na França. Burke delatava o aspecto sombrio da Revolução Francesa, né? O marco inicial da Revolução foi a queda da Bastilha, datada de 14 de julho de 1789, que começara havia cerca de um ano. A relação de Burke com o fortalecimento do proto-feminismo do século XVIII deve-se ao fato de que a fama de seus escritos provocou a desaprovação de uma conterrânea sua e inimiga declarada do regime monarquista. Mary Wollstonecraft, que visitou a França durante o período revolucionário, leu as principais obras de Burke e tentou refutá-las. Com contornos anarquistas e individualistas, Mary publicou em 1792, né, a dita obra inaugural do movimento feminista, Vindication of the Rights of Woman, né, Reivindicação dos Direitos da Mulher. Mary Wollstonecraft, Reivindicação dos Direitos da Mulher, tradução de Ivana Pocinho Mota, né, tem em português também. Teóricos do assunto tendem a colocá-la como divisora, né? Outros teóricos defendem que o proto-feminismo estende-se até o século XIX e o surgimento das sufragistas. Divisor de águas entre as feministas e as proto-feministas, e por isso foi escolhida como marco inicial dessa primeira etapa histórica indispensável para compreender a trajetória desse movimento. São 4 as frentes de atuação que merece destaque ao se tratar da publicação desse documento fundador do movimento feminista: as discussões sobre direitos humanos, os ideais republicanos, as disputas sobre a condição jurídica da mulher enquanto esposa e a educação dada a ela, né? É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho, vai dar os próximos vídeos, as próximas notificações. Nossa, lá, vista, até a próxima.